cita-os naquela época, cita-os conforme eram usados naquela época. Além disso, segundo 13, 4 ou 6, 19 e 28, Sidom era uma cidade, a cidade mais importante da Fenícia, indicando assim um período antes do século 12 a.C., quando Tiro começou a atingir a posição de ascendência. Olha só, de acordo com o capítulo 9, 27, os gibeonitas, até o dia de hoje, e veja só esta menção, né? Até o dia de hoje. Até o dia de hoje é até o dia de quem? Na época que escreveu o livro. Isso, e na época do copista. O livro tem algumas situações. O livro tem aquilo que é chamado de autógrafo. Hoje, autógrafo é pegar um papelzinho, correr atrás do Neymar no aeroporto e pedir para ele pôr a assinatura dele, né? A minha assinatura não vale nada, mas a do Neymar vale alguma coisa. Então, o que acontece? Autógrafo hoje é isso, mas o termo original de autógrafo é o texto que sai da mão do autor, o texto no qual o próprio autor empregou, ele produziu. Isso é o autógrafo. Então, existe o autógrafo. O autógrafo é infalível, é completamente desprovido de erros. Só que, além do autógrafo, existem as cópias. E além das cópias, existem as traduções. Então, um texto saiu da mão do autor, ele é o autógrafo. O autógrafo não é encontrado, porque o autógrafo é extremamente antigo. Ele não pode ser preservado, porque ele é um material que se destrói ao longo do tempo, né? Ele é um material que se perdeu, se dissolveu. Ele é um papiro que se acabou, se fragmentou, virou pó. Ele é um pergaminho que se deteriorou ao longo dos séculos e acabou. O autógrafo não pode ser encontrado, mas a cópia sim. Como a cópia é comprovada fiel. Cópias diferentes em diferentes lugares do mundo que batem com o mesmo texto. Isso é largamente encontrado em relação à Bíblia. Em relação a Aristóteles, não. Em relação a Platão, não. Em relação a Sócrates, não. Mas em relação à Bíblia, sim. Há poucas cópias de Sócrates, há poucas cópias originais de Aristóteles, há poucas cópias antigas de Platão, mas há muitas cópias do texto sagrado, produzidas em lugares diferentes e que contêm o mesmo texto. Mostra com isso a fidedignidade do copista. O copista era comprometido com o seu trabalho, ele não alterou uma linha do texto. Então isso é uma prova, uma evidência da autenticidade e da veracidade do trabalho do copista em relação ao texto original. Então o que acontece? Temos o autógrafo que acabou, se dissolveu. Temos as cópias comprovadas originais, porque são fiéis ao texto, não contrariam o texto, mesmo sendo produzidas em lugares diferentes. E o que acontece? Com essas cópias, temos o quê? Uma cópia dessa, ela vai ser produzida numa época distante do autógrafo. O autógrafo foi produzido em 1406. Um autor contemporâneo de Josué, uma pessoa que estava ao lado dele, estava vendo o que estava acontecendo, e produziu o texto. Josué leu e disse: está de acordo, é fiel. E o Espírito Santo de Deus colocou seu selo ali, sua marca, foi preservado. Um copista precisa copiar isso rápido, porque isso vai se deteriorar. E no máximo 200 anos, isso não vai existir mais. Então tem que ser feitas as cópias dele. E ainda mais sabendo que muitas comunidades querem ter acesso àquele texto. Então, depois da produção do autógrafo, será necessário o trabalho do copista. E aí vem os primeiros copistas, segundos, terceiros, quartos, quintos, sexto copista, sétimo copista. Estamos aí já há 300 anos depois do manuscrito original, né? Temos acesso ao texto original, mas o que acontece? Os nomes que estão presentes no original não são mais usados hoje. Então vai ser necessário uma adaptação. Temos que adaptar o nome dessas cidades ao nome que é usado hoje, ou pelo menos colocar ao lado. Cidade Kiriat Arba é Hebron, né? Cidade Kiriat Jearim é fulano e tal, para que a pessoa que lê hoje possa entender o que está lendo. Então, com isso, olha só a situação aqui, ó, página 42. De acordo com o capítulo 9, 27, os gibeonitas ainda até o dia é o dia do copista. Não é o dia de hoje, hoje. Hoje estamos a 2016 depois de Cristo. Isso aqui é 1406, pelo menos, antes de Cristo. 3020 anos, pelo menos, de distância da gente. Então é o hoje do copista.
né? Não é nem o hoje do autor, o autógrafo original, e nem o hoje de nós, é o hoje do copista, que fez produzir essa cópia algum tempo depois já do autógrafo. Até o dia de hoje eram rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, assim como Josué ordenara. Aí dá essa informação. Até o meu dia de hoje, na minha atualidade, eles são rachadores de lenha e tiradores de água, conforme Josué havia ordenado. Vê que Josué para ele já é passado. Para o autor desse trecho aqui, Josué para ele já está no passado. Você vê? Aí você começa a entender como esse texto, ao longo de quanto tempo esse texto foi sendo produzido. Quem participou da produção e depois das cópias. Você começa a ver as marcas dele ali. A tentativa dele de contextualização, de explicação, alguns acréscimos, alguns anacronismos, para tornar o texto mais claro, mas sempre preservando o quê? A narrativa, a autenticidade dos fatos. Os fatos não podem, em hipótese alguma, ser alterados. Ele só pode sofrer uma pequena contextualização de nomes para que possa facilitar o entendimento. Era um rachador de lenha, assim como Josué ordenava. Isto já não seria possível dizer no reinado de Saul. Se podemos confiar na narrativa de 2 Samuel 21, 1 ao 9, que os gibeonitas tinham sido massacrados por Saul e os sobreviventes perdido seu direito de trabalhar conforme se verifica acima, certamente as referências a Jerusalém, tais como 18, 16 e 28, demonstram claramente que na época da sua composição a cidade era habitada pelos jebuseus e que ainda até então não haviam sido capturados por Davi. O que essa informação tem de relevante para nós? O que essa informação tem de relevante para nós? A primeira delas, mostra que ocorreu já um pequeno distanciamento da época do autor para a época do copista, que está trabalhando na produção daquele texto. Recebeu o texto original e está preservando ele através de uma cópia fiel. Mas, por outro lado, há um limite. E por que é importante conhecermos esse limite? Para contra-argumentar com a alta crítica textual. E ainda aquilo que você tinha perguntado. As diferentes linhas teológicas. Por que não adotar a linha teológica liberal para a interpretação? Porque ela falha. A linha teológica liberal não respeita algumas prerrogativas bíblicas, de autenticidade, por exemplo. Eles lidam com a Bíblia como se lida com o gibi. Da mesma forma que você pega o gibi da Mônica e você vai ver lá se aquilo presta, não presta, se é interessante, se é engraçado, eles lidam com o mesmo pressuposto com a Bíblia. E isso é inaceitável para aqueles que têm fé, aqueles que creem na inspiração bíblica. Então o que acontece? Com essa nova informação aqui mostra há um certo distanciamento do autor original, mas há um limite. Você não pode dizer que esse texto foi escrito na época de Salomão, como a alta crítica textual muitas vezes diz. Esse texto aqui foi de um copista moderno que estava querendo construir os heróis bíblicos e criou esse personagem chamado Josué e colocou esse contexto histórico para ele, para que seja importante para a doutrinação do povo de Israel. O povo de Israel tem um herói. Como que isso é desmascarado? Como que isso é desfeito? Através das próprias informações presentes do copista. O copista fala aqui, se podemos confiar em 2 Samuel 21, 1 ao 9, que os gibeonitas tinham sido massacrados por Saul e os sobreviventes perdido seu direito de trabalhar conforme se verifica acima. Ou seja, não pode ultrapassar essa época, porque os gibeonitas nessa época sequer existiam. O autor fala deles aqui como alguém que estavam subjugados a uma ordenança de Josué, de serem rachadores de lenha e tiradores de água. Então o copista que trabalhou nesse texto, que tem acesso ao texto original da época de Josué, ele não pode ser além da época de Saul, porque na época de Saul os gibeonitas foram massacrados. E ele inseriu essa informação aqui. Essa informação situa esse texto naquela época histórica e não adiante. Não pode ser situado adiante. Então isso aqui são informações que são capturadas no texto e que fazem você se localizar, fazem você contextualizar o texto
de acordo com a sua época. Quando você tem uma informação dessa aqui, mesmo que você não tenha dados bibliográficos daquele texto, foi escrito por Josué, na época tal, estava no lugar tal, escreveu assim, assado, não interessa. Você tem evidências textuais que situam você. Esse texto aqui, mesmo que não tenha sido escrito na época de Josué, porque em alguns momentos Josué é citado no passado, ele não pode ter sido escrito muito depois, porque ele cita os gibeonitas, e os gibeonitas existiram até tal época. Pronto, você situou aquele livro naquele período. Isso aqui é importante em relação à autoria. Interpolações. É admissível também que há evidências de acréscimos editoriais. Acréscimos editoriais. Olha só. Peraí. É admissível também que há evidências de acréscimos editoriais posteriores à inclusão de acontecimentos que não poderiam ter ocorrido antes da morte de Josué. Não somente temos a notícia de sua morte, e aí é evidente, Josué narrou sua própria morte? Logicamente não. É um copista, fiel ao texto original, presenciou os fatos, descreveu os fatos, colocou, registrou eles fielmente, e isso incorporou aquele livro. Então é dado àquele livro o nome de Josué, porque ele é o personagem principal do livro. Mas aquele livro não foi composto totalmente por Josué, e sim por Josué e copistas fiéis inspirados pelo Espírito Santo. Não somente temos a notícia da morte, de sua morte, e a generalidade, e a generalização que, olha só a frase, serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. 24:31. O que essa frase nos diz? Que o autor, que o copista que trabalhou na produção dessa frase tinha o conhecimento de Josué, tinha o conhecimento do tempo de Josué e tinha o conhecimento do tempo posterior a Josué. Ele viu que a obra de Josué foi realizada, Josué interrompeu seu ministério, morreu, e depois de Josué sua obra ainda teve continuidade. Então logo foi alguém que participou, junto com Josué, da produção deste livro aqui, dessa história. Mas também é uma referência à tomada de Kiriat Arba, por Otoniel, diferente do Otniel de Juízes. 15, 13 ao 17, Juízes 1, 9 ao 13. E a migração de uma parte da tribo de Dan até o extremo norte de Israel, 19 e 47. Conforme Josué, Juízes 18, 27 a 29. Ora, esses fatos narrados aqui são posteriores a Josué. Por isso que o primeiro argumento que eu trouxe para vocês aqui, dos rabinos judeus, que atribuem autoria total a Josué, é desprovido de argumentos históricos suficientes. O teólogo, ele tem que ter, na defesa do texto bíblico, na defesa da verdade bíblica, ele tem que ser muito honesto. Muito honesto. Quando você falta com a honestidade, você abraça um determinado argumento, porque você entende que ele seja o mais bonito para a Bíblia, você incorre um grande risco de ser completamente contraditado e o seu argumento ser jogado por terra e, juntamente com o seu argumento, a credibilidade bíblica. Então, por isso que algumas questões que são levantadas dentro da ortodoxia, elas foram, de uma forma muito útil, questionadas dentro da teologia liberal. A teologia liberal, mesmo com as suas questões complicadas que surgem, porque são céticos, eles são anti-sobrenaturais, eles não creem em sobrenatural, não creem em inspiração divina, mas quando eles lançam essa análise sobre o texto bíblico, eles fazem com que os ortodoxos trabalhem de uma forma mais inclinada. E trabalhem de uma forma mais séria, mais profissional. Quando se trabalha de uma forma mais profissional, descobre-se a verdade. Descobre-se os argumentos mais fortes. Então, com isso, nós temos aquele velho argumento usado pela tradição rabínica, não é útil como verdade, não é útil como veracidade. Ele cai por terra diante de argumentos mais fortes. Então, temos que entender. Aí nós temos oportunidade de entender a verdade. Como isso foi construído? Como isso foi feito? Se isso foi feito desta maneira, não é que eu vou a partir de agora dizer, se Josué não escreveu tudo isso aqui, então isso aqui não é inspiração divina. De forma alguma. Surpreende mais ainda, porque mesmo Josué não tendo escrito a totalidade do livro, o livro é completamente inspirado e harmônico.
Então você vê, o Espírito Santo de Deus trabalhou através de Josué e trabalhou através dos copistas. Exatamente, pessoas anônimas que não quiseram colocar seu nome na história. Contribuíram, narraram, foram fiéis aos fatos e atribuíram o livro a Josué. Essa é a questão. E aí vemos... Josué foi escritor. Alguma parte, sim. As partes que ele mesmo disse. Eu escrevi isso. Ele fala, eu escrevi esse discurso, eu escrevi isso aqui. E aí há uma possibilidade. Josué tenha contribuído com muita escrita autobiográfica, né? Mas que Josué escreveu todo o livro, não. Josué e colaboradores e copistas. Conteúdo e intenção do livro. Aqui o conteúdo é muito tranquilo. Daqui a pouco é intervalo já. Tem que andar. Olha só, o conteúdo é muito tranquilo. A questão do conteúdo tratado de Josué é a questão da posse da terra. Então isso aqui, por isso que eu quis empregar mais tempo na questão de autoria, questão escriturística. Por quê? Isso aqui é uma questão básica de leitura bíblica. Ler o livro de Josué, entender o livro de Josué. É diferentemente de livros de escatologia, por exemplo, né? Apocalipse. O livro de Josué é narrativa histórica. Então, se você lê o livro de Josué e você juntamente lê algum material, algum subsídio, por exemplo, um livro de história de Israel, algum bom livro de história de Israel, CPAD, da editora Vida, você vai ter a narrativa bíblica e um contexto histórico dos povos que interferiram nesse contexto histórico aqui. Você vai ter um entendimento maravilhoso. Então, o livro de Josué trata da conquista de Israel. No finalzinho aqui, ó, os capítulos 1 ao 12 falam da conquista de Canaã, a corrida ocorrida provavelmente após 1300 a.C. A nossa cronologia ali apontou 1406 pelo menos. Conteúdo, alguns autores entendem que essas narrativas poderão ter sido escritas pela primeira vez na época de Samuel, mas outros afirmam que o livro como um todo faz parte da grande série História Deuteronômica, que vai de Josué a 2 Reis. Os capítulos 13 a 22 contam como os israelitas dividiram entre si e ocuparam as terras conquistadas. Os últimos 2 capítulos, 23 e 24, trazem um discurso de despedida de Josué e a renovação da aliança com Deus e da sua promessa ao povo em Siquém. O relato da conquista israelita da terra é dado em 2 partes, quase iguais. Um panorama da conquista e um registro da divisão da terra entre as 12 tribos. O propósito do livro não é simplesmente fornecer informações acerca da tomada da terra. E aí entra a questão diferencial do texto sagrado. O livro de Josué não é um livro de história, é um livro que contém narrativa histórica. Ele contém narrativa histórica, mas não é um livro de história. Um livro de história se preocupa unicamente em narrar os fatos. O livro de Josué tem o propósito de mostrar o desenvolvimento da aliança, o desenvolvimento do pacto, da promessa de Deus. Então você vê o pacto sendo realizado aqui, no Sinai. A saída do Egito, o êxodo, a travessia do Mar Vermelho, peregrinação, Sinai. O pacto, no Monte Sinai, feito entre Deus e o povo. A peregrinação ao longo de 40 anos no Sinai. Depois, aqui nas planícies de Moab, quando Deus fala com Moisés que ele ia, enfim, subir ao monte e ia morrer, é transferido a autoridade a Josué. Daqui Josué sobe com o povo, a margem oriental aqui do Jordão, até ele entrar aqui em Jericó. Quando as muralhas de Jericó vêm ao chão por intervenção divina. Com essas narrativas você não tem simplesmente uma contação de história, o que você vê no livro de história geral. Você vê profecia, promessa e cumprimento, realização. Por isso que o livro de Josué, ele é inspirador. Ele é inspirador. Inclusive é um dos subsídios mais usados pelos neopentecostais, que desenvolvem aí vários tipos de pregação triunfalista. Claro que o livro de Josué não tem esse escopo de ser um livro de pregação triunfalista, mas é muito usado para isso, porque tem esse impacto, tem esse impacto da promessa e do cumprimento da promessa na vida do povo. Então, encerramos aí aquilo que Deus vai falar acerca do livro de Josué. Tema e lição principal do livro, tranquilo, acerca da realização daquilo que Deus já havia prometido. A gente vai agora para o livro dos Juízes. Livro dos Juízes, aí tem esse trecho, tem esse texto, essa imagem aqui.
e tem essa outra. Vamos ver que horas já são. 9 horas? Dá para ir mais um pouquinho, né? Livro de Juízes, daqui a pouco a gente dá um intervalo, para dar uma descansada. Vamos entrar então no livro de Juízes já. Juízes, tem 21 capítulos e 619 versículos. Título: o nome hebraico desse livro é Shofetim, que significa juízes, ou líderes executivos. Esse nome deriva dos líderes Shofetim, que libertaram